pessoal, só pegando um gancho, antes da gente ler o texto, Mais perto aqui por causa do pegando som. um gancho no que o Olímpio falou, o Edeon e o Edmilson acabou lembrando, por que que a gente não quer que vocês se chamem por esses nomes ou apelidos? Porque nós entendemos que isso no linguajar da pelada e do mundo é normal, e realmente é normal. Mas nós aprendemos através da palavra de Deus que quando nós viemos para o reino de Deus, nós somos novas pessoas. Isso quer dizer o quê? A nossa fala muda, a nossa conversa muda, o nosso tratamento muda e tem que mudar. Então, geralmente, quem se converte nos primeiros momentos tem um pouco mais de dificuldade. Mas quem é velho de igreja, de Bíblia como nós não podemos cometer esses erros mais. Então, por exemplo, a pelada, a galera da terça e da quinta, nós estamos trazendo a palavra de Deus, reflexões sobre a palavra de Deus, coisas da Bíblia, o que nós tratamos, como a igreja se comporta. E é muito normal que uma vez ou outra, alguém que não é da igreja não compreenda, ok? Mas já estamos voltando a dizer, por que não é simplesmente dizer, não fale palavrão, né? Por que que nós não falamos palavrão? Porque a Bíblia diz que são palavras torpes, são palavras que não edificam a nossa vida e não edificam a vida do irmão. Por exemplo, por que que nós não chamamos o outro de viado? Por quê? Até porque hoje, principalmente nos últimos tempos, já tem vários sentidos a palavra. E não é mais olhada com carinho, que antigamente até era, mas mesmo assim existe todo um símbolo por trás da palavra. Não é simplesmente o animal, e todo mundo sabe disso. Então, na boca daqueles que creem em Deus, servem a Deus, só podem sair palavras que abençoem. Que abençoem. Então, assim, até os apelidos nós perdemos. Tome cuidado. Por quê? Porque existem apelidos que são feitos no dia a dia e está todo mundo muito bem. Mas existem apelidos que quem recebeu o apelido nunca gostou do apelido. E tem que tratar isso até com o psicólogo. E aí, no mundo espiritual, o que que nós entendemos? Que o inimigo, quando pega uma pessoa que não gosta de ser chamado de tal apelido, quando alguém chama, o inimigo vem na orelha, no ouvido e fala assim, dá uma porrada nele. Dá um chute nele. Antigamente? Dá uma pancada nele. Ou seja, isso é coisa do inimigo. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, que ainda tem esses costumes, não só na pelada, mas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, evite esses tipos de comentários e até de apelido, para que você não tenha outros problemas. E existe uma outra questão. Quando eu chamo alguém por um nome ou por um apelido, eu estou dando a essa pessoa o direito de me chamar por outro apelido, por nome. Então, depois eu não vou poder reclamar que fulano me chamou disso se eu chamei ele daquilo, ok? Então, esse é um conselho para a vida. E talvez nós poderíamos evitar muitos problemas no nosso dia a dia se nós tomássemos mais conta da nossa boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos tratar o coração, obviamente, e segurar a onda na boca. Porque às vezes a gente fala, ó, semana retrasada eu fiz isso, saí ali, tomei uma água porque eu estava bravo. Mas é melhor eu sair, ficar 10 minutos sem jogar, do que ofender um irmão meu e depois ficar pedindo desculpa. A desculpa, ela é pedida, ela é feita para um tratamento. Mas não pode ser toda hora, porque eu não posso também ficar, né, errando toda hora. Okay? Mas eu quero fazer uma pergunta para 3 pessoas aqui. Vou fazer aleatório, ó. Você, o que é o céu? O que é o céu? Todos pensam, porque eu posso perguntar para vocês. Uma boa pergunta, Essa ele sabia com laranja. Vai lá, rapidinho, vai. O que é o céu? Acho que é onde nós queremos morar. Um lar. Onde nós queremos morar. Um lar. Uma definição. Um O lar. que é o céu? Pode falar o que você acha. Nuvem, céu. Tem constrangimento. Se você falar, não tem nada para falar, pode falar. Mas o que você acha que é o céu? Na sua concepção.
Desde criança. Onde Jesus habita? Você, o que é o céu? Você mesmo. Eu acho que não. Eu creio que o céu, o local Deus Pai, o Espírito Santo, ele preparou para nós um local especial. Nós estamos preparando para poder reinar, morar lá. Pode continuar na palavra aí então. Já. Tá tudo encaminhado. Estamos fazendo um exercício. E esse é o exercício das coisas que nós falamos. E infelizmente, nós falamos pouco do céu. E infelizmente, as pessoas sabem pouco do céu. Por que sabem pouco do céu? Porque o céu é uma coisa que você não está vendo. E a primeira coisa que nós precisamos para servir a Deus é ter fé. E o que é fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. Só que no nosso dia a dia, a gente está acostumado a tratar com coisas que nós pegamos, que nós vemos, que nós apalpamos. E aí, por isso, nós começamos pela manhã e terminamos pela noite só pensando nas coisas terrenas, físicas, e não pensamos no céu. Por causa disso, muitas pessoas não têm curiosidade de ir na Bíblia buscar para ver o que é o céu. E o céu é o lugar que as maiores, ou quase todas as religiões, dizem que é para onde nós vamos. Aí tem gente que diz que o céu é aqui, tem gente que diz que o céu é lá num planeta diferente, tem gente que diz que o céu não existe. E talvez tenha alguém aqui que acha que o céu não existe. Só que não vai para o céu, vai ficar na terra prometida, que seria que só ia A na terra. terra viraria o novo céu. Por que então que nós estamos trazendo esse assunto aqui hoje? Porque nós que cremos em Deus precisamos falar mais sobre o céu. Porque existe uma única promessa de Jesus para os crentes. É a salvação. A única promessa. Deus não prometeu dar para mim a moto que eu tenho. Deus não te prometeu uma casa, Deus não te prometeu um salário X, Deus não te prometeu um salário Y, Deus não te prometeu X filhos, Deus não te prometeu... Nada disso é promessa. Isso não é promessa. A única coisa que nós sabemos que é uma promessa, isso vai acontecer, é que nós vamos herdar o céu. Quando é e que céu é esse? É o céu que quando as pessoas chegavam para Jesus para perguntar o que ele estava fazendo aqui, ele dizia: eu não sou deste reino. Que reino? O reino daquele tempo. Nós poderíamos falar de Roma, por exemplo. O meu reino é outro reino. E aí quando ele estava para morrer, eu vou preparar um lugar para vocês. Quando começa esse lugar a ser preparado? Quando Jesus vem à terra, morre por mim, morre por você. O sangue dele é totalmente derramado numa cruz de madeira. E aí ele vai e é sepultado. E aí ele já começa a preparar um céu para você. Um céu para mim. E aí então ele é sepultado. E no terceiro dia ele ressuscita. E volta para ficar com Deus. Fica aqui um tempo com a gente ainda. Mas depois ele volta para ficar à destra do Pai. Quem é o Pai? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que criou todas as coisas. E aonde entra o céu? A palavra de Deus diz assim, o próprio Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse Pai que está no céu deixou para mim, para você, um único caminho para ir para esse céu. Pastor, então quer dizer que como Deus não nos prometeu nada disso, nós vamos passar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós esperamos de Deus algo que Ele não nos prometeu. Ele diz, por exemplo, no mundo tereis aflições. Não foi isso que nós aprendemos? Ou seja, a sua aflição é uma, o seu problema é outro, a sua luta é outra, a sua luta é outra, nós nunca vamos saber quais são essas aflições. Cada um tem a sua. E vamos ter que passar por ela. Mas a mesma palavra diz que se nós passarmos por isso, ganharemos uma coroa da vida. O livro que existe para a entrada neste céu é o livro da vida. Ou seja, depois que você morrer, pode ser hoje. Eu posso morrer hoje.
Eu posso não durar depois da pelada. Eu tenho que ir para um lugar. E aí nós cremos que é o céu ou é o inferno. E esse céu é preparado para aqueles que se convertem, se entregam a Cristo e confessam, professam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então talvez você não está falando muito do céu, porque ou você não crê no céu, ou você não quer saber que céu é esse, achando que vai ficar para sempre aqui. E não vamos. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Isso é fato. O dia, a hora, a Bíblia diz que nós não saberemos, nunca saberemos. Mas a minha pergunta então, para encerrar a reflexão dessa noite: se você chegasse hoje diante desse Jesus que preparou um céu para você, você chegasse diante dele para querer entrar nesse céu, ele ia te fazer uma única pergunta: por que eu vou deixar você entrar no meu céu? O que você ia responder para Jesus? Qual ia ser a sua resposta? Qual que ia ser a sua defesa? Jesus, eu quero entrar no seu céu por isso. Ou você não ia ter resposta, ou você não ia querer entrar no céu. Deixa eu perguntar aqui, alguém quer ir para o inferno? Quantos querem ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Quem quer ir para o céu aqui? Tem gente que acha que não quer ir para o céu. É um direito de vocês. Mas o que nós queremos dizer é que para entrar nesse céu só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então, se você não entregou o seu coração para Cristo ainda, se você ainda não confessou os seus pecados e ainda não se derramou para Jesus dizer: Jesus, eu sou pecador, preciso do seu perdão e quero entrar no seu céu, faça isso hoje, faça isso logo, porque nós não sabemos qual será o último dia, o último momento, o último minuto da nossa vida. Então nós não poderíamos passar tantos tempos sem falar desse céu. O céu é um lugar maravilhoso. A Bíblia nos diz que o céu é um lugar onde não haverá mais dores, lutas, doenças, maldade, ranger de dentes. Nada disso vai ter nesse céu. É um céu preparado para os santos. E esse céu começa aqui na terra, aonde? No povo de Deus, no corpo de Cristo. Se você não faz parte desse povo e desse corpo, você ainda não experimentou um pedacinho. Porque quando nós estivermos lá, nós vamos adorar o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas aqui nessa terra, nós já adoramos a esse Deus, a este Rei e a este Senhor. E os anjos do Senhor, junto com a igreja, adoram a esse Deus. Então, em nome de Jesus, entregue o seu coração para Jesus. Faça parte desse corpo. Entregue a sua vida para Cristo. Participe do corpo de Cristo. E não pense que a vida é só o que está acontecendo aqui. Existe algo mais e você um dia vai ter que se encontrar com esse algo mais. E em nome de Jesus, o nosso desejo é que quando esse dia chegar para você, você esteja preparado. Jesus, eu quero entrar no seu céu, porque eu já professei lá na terra que o Senhor é o meu Salvador, que eu não posso viver sem o Senhor, que a minha vida não faz sentido sem o seu perdão. Sou pecador e preciso do seu perdão. Essa é a palavra que ele vai ouvir, vai querer ouvir da minha boca e da sua boca. 2 Pedro 3, depois eu vou compartilhar lá no grupo para vocês darem uma lida em casa. Diz assim: mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em outro texto, também em 1 João, vai falar que esse céu é para aqueles que estão santos, para aqueles que são limpos. Ou seja, no céu não vai ter pecador, no céu não vai ter pecado. No céu vão ter pessoas santificadas e regeneradas, lavadas pelo sangue de Cristo, onde os pecados são perdoados. Não é porque eu perdoo o seu pecado, é porque Deus perdoa o seu pecado. É o único que pode perdoar pecado. É em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Gostaria de ver todos vocês nesse céu. Não sei se hoje, não sei se amanhã, daqui 5, 10 anos, mas seria muito triste não ver algum de vocês nesse céu. Então, em nome de Jesus, queira você também estar nesse céu. Jesus Cristo é o caminho para lá. Amém? Pastor pode orar por nós para começar a pelado, por favor? Querido Deus, amado Deus Pai, Senhor, graças a Deus pela palavra, pelo despertamento, Deus, no qual o Senhor deu aqui nesta noite. Ó Deus, que
possamos ocupar mais a nossa mente, pensando, lembrando, desejando, ó Deus, o lugar na qual nós queremos chegar e vamos chegar também. Meu Deus, que a nossa ocupação seja, meu Deus, aquilo que nós falamos do céu, do Senhor, das tuas maravilhas. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando. Peça ao Divino Espírito Santo que possa abrir o entendimento daqueles que ouviram esta palavra aqui nesta noite, para que haja, meu Deus, um espaço para que ele possa convencer essa pessoa, meu Deus. Essa é a oportunidade que o Senhor dá aqui nesta noite. Pai, abençoe esse momento mais uma vez, com a qual iniciaremos para a tua honra e para a tua glória. Fazemos isso sim, para a tua honra e para a tua glória. Glorificaremos o teu nome, abençoa, livra cada um de todo mal, de lesão, livra, Senhor, de acidentes, em nome de Jesus Cristo. Pai, que possamos manifestar o que é o reino dos céus através do nosso comportamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Já dividiu o time?